dia a todos, que o Senhor nos abençoe, o seu bondoso, eterno amor, que Deus venha nos conceder um excelente dia, guardado, guiado e protegido pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Vamos fazer um resumo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 9, que vamos estudar no final desse mês, dia 30 de maio de 2021. Tema da lição: a fidelidade, bondade e veracidade de Deus. Estamos quase finalizando aí o segundo trimestre. Lembrando que nós estamos estudando a respeito dos atributos de Deus. Então, o que nós estamos estudando? Sobre os atributos de Deus, né? E hoje nós vamos estudar exatamente a lição de número 9. Lição de número 9, que é a fidelidade, bondade e veracidade de Deus. O texto áureo, escolhido aí pelo nosso pastor, o escritor da lição: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade, de geração a geração. Salmo 89, versículo 1. Verdade aplicada. Podemos descansar na fidelidade, bondade e veracidade do Senhor, porque Ele não muda. Os três objetivos: ensinar que a fidelidade é a marca registrada do cristão. Segundo, mostrar que a bondade de Deus está ligada ao amor. E a terceira, ressaltar que a veracidade de Deus está no seu caráter. O texto de referência está no Salmo 89, versículos 2 ao versículo 8, depois versículo 24 e versículo 33 desta lição. Muito bem. Na introdução, ele diz que o salmista diz que a sua boca anunciará a fidelidade de Deus e não se calará. Então a minha boca também vai anunciar a fidelidade de Deus e eu não vou me calar enquanto houver fôlego em mim para anunciar a fidelidade de Deus todos os dias. Com isso, eu também tenho que ser fiel ao Senhor. Esse atributo é próprio dele. Dele quem? Deus. Pertence à sua natureza. É algo que o destaca, aquilo que é inteiro no seu caráter. Não é mutável e nem enganoso. A fidelidade de Deus é imutável. E a fidelidade do homem é mutável. A do homem é mutável porque ela muda constantemente. A de Deus é imutável, porque Ele não muda, permanece inalterável, inteiro. Deus é fiel no seu inteiro. E Deus é fiel totalmente. Aí nós vamos estudar então o tópico 1 da lição, que vai falar exatamente sobre a fidelidade de Deus. Primeiro vamos aí analisar o que significa a palavra benignidade. Vamos lá. A palavra benignidade significa qualidade ou virtude de benigno, generoso. Vem do latim bene, que significa bem, e genus, que é nascido. Isso é um termo médico da descrição de uma doença grave, branda. Portanto, está aí. Aleluia. Está aí, então, o significado da palavra benignidade, que a gente vê aí em todo o Salmo, e depois vemos lá no Novo Testamento também a palavra benignidade. Muito bem, então lá no primeiro objetivo da lição, vamos falar sobre a fidelidade de Deus, que é um atributo de Deus chamado de atributo comunicável, né? Ele está ligado aí aos atributos comunicáveis, que é aquilo que Deus compartilha com o homem, né? Então, atributos comunicáveis são aquilo que Deus compartilha com o homem. Então, dentro da classificação da palavra
Fidelidade é algo que Deus compartilha com o homem. Deus é fiel e quer que o homem também seja fiel. Russell Joyner, dentro da teologia sistemática, né, ele destaca o seguinte: os deuses das religiões no Oriente Próximo eram volúveis e caprichosos. Eles eram volúveis e caprichosos. Ele destaca que os deuses das religiões, não está falando de Deus, não, eram volúveis e caprichosos. Muito bem. Nós lembrando que a fidelidade de Deus é algo que pertence também ao seu caráter, tá? A fidelidade de Deus é algo que pertence ao seu caráter, é sua marca registrada. Então Deus tem o seu caráter e a sua marca registrada, que é a sua fidelidade. Sua fidelidade não muda. Sua fidelidade não muda e nem se engana, tá? Não, a fidelidade de Deus não muda e nem tampouco se engana. Aleluia. Fidelidade é uma das características de Deus e significa que ele não vira as costas, não abandona os seus filhos. Deus espera que os seus filhos expressem também fidelidade em relação a ele. O que Deus espera dos seus filhos? Fidelidade para com ele. Para com ele. Aí vamos lá, eu falei aqui sobre volúveis e caprichosos, não disse aqui? Vamos lá então para o termo volúveis e caprichosos. O que é volúvel? É aquilo que muda facilmente de direção. Então volúvel é algo que muda facilmente de direção. Isso é volúvel. E caprichosos? É vontade repentina, sem justificação. Isso é caprichosos, né? Mudança súbita de comportamento, inconstante. Isso são pessoas caprichosas. Tá, agora vamos lá em relação à fidelidade de Deus. Primeiro, eu anotei aqui, Deus é fiel. Segundo, Deus é imutável. Terceiro, Deus é fiel nas suas ações. Quarto, Deus é fiel nas suas palavras. Quinto, Deus é fiel na sua natureza. Então está aí as 5 características da fidelidade de Deus no seu todo. No seu todo. E aparece uma palavra chamada amém aí no tópico 1 da lição, a palavra amém. Normalmente nós usamos ela muito aí no finalzinho de alguns testemunhos ou de qualquer coisa. Amém, amém, amém. O termo usado é assim seja. É uma concordância. É uma concordância. Amém também faz parte da fidelidade de Deus, né? Que ele é fidedigno, ou seja, fiel e digno. E também significa firmeza. Firmeza. Tá? Aparece aí a palavra emuná, que é fidelidade de confiabilidade, ou pode confiar nele, pois ele é confiável. Você pode confiar em Deus, sabe por quê? Deus, ele é confiável. Deus não é inconfiável, não. Deus, ele é confiável. O homem não é confiável, mas Deus, sim, ele é confiável. Amém? Isso é o resumo do tópico 1. Tópico 1.1, Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel a si mesmo. Isso é uma característica própria de Deus. Ser fiel a ele mesmo é uma característica dele. O ser humano, muitas das vezes, nem a ele mesmo ele é fiel. Nem a ele mesmo é fiel, o ser humano. Mas Deus não. Deus, ele é fiel a ele mesmo. É característica dele, é própria dele. Fidelidade não está ligada à nossa. Né? A fidelidade não está ligada à nossa. A fidelidade de Deus não está ligada à nossa. A de Deus, ela é separada. Anotei aqui. A fidelidade do homem muda, ou seja, ela é volúvel.
né? Ela falha em propósito, pensamentos, atitudes e promessa. Essa é a fidelidade do homem. Muda em atitudes, muda em propósito, muda em pensamentos e muda em promessas e muda também em palavras. Muda em palavras. Isaías 55, versículos 8 a 10, eu coloquei aqui que onde Deus diz, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, os vossos caminhos não são os meus caminhos. Tá? Deixei como referência aí. O caráter de Deus não muda, não sofre alterações, permanece o mesmo. Deus não muda a sua opinião, não desfaz aquilo que falou. Números 23, 19. Não descumpre nenhuma cláusula bíblica que falou. Ele é cumpridor de seus deveres, promessa que fez ao homem. 2 Timóteo 2, 13, eu também deixei lá uma referência. Deus fez um acordo ou contrato com Abraão, né? Fez com o homem. Sua fidelidade é nosso escudo e broquel. Salmo 91, versículo 4. Deus também mostra a sua fidelidade quando somos tentados, providenciando o escape. Tópico 1.2 da lição. Deus é fiel nos seus propósitos. Se tem uma coisa que Deus cumpre, né? Fidedignamente, fielmente, é aquilo que ele fala. É aquilo que ele fala. Deus é confiável, o homem não. Então aquilo que Deus prometeu, pode ter certeza que ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Fidelidade naquilo que promete, Mateus 24, 35, Números 23, 19. Os desígnios são disposições de Deus. Tá? Desígnios são vontade ou intenção de desenvolver, de realizar alguma coisa. Mesmo que intenção. Significa então que Deus tem intenção para com o homem. As intenções de Deus para com o homem são boas. As intenções do homem para com o homem são má. Mas a de Deus é boa. É boa. Então significa que Deus é um Deus que trabalha com propósito ou intenções. Deus dirige cada destino deste mundo. Nada acontece sem que ele saiba. Nada acontece sem que ele saiba. Deus tem também projetos, planos para realizar em benefício de quem? Do homem. Tudo vai se cumprir. Seu projeto começou aonde? No Éden. Seu projeto é independente de qualquer opinião. O projeto de Deus é independente de qualquer opinião. Pois já criou um propósito para toda a humanidade. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. A nossa esperança vem da fidelidade de Deus. Mesmo na nossa infidelidade, seus planos não alteram. Tópico 1.3 da lição. Deus é fiel nas suas promessas. Independente daquilo que o homem promete, e muitas das vezes demora a cumprir ou nem cumpre. Não, Deus não. Ele promete e pode ter certeza que ele cumpre. Você não precisa nem cobrar Deus, não. O homem você tem que cobrar ele todo dia. Os políticos, quando faz aí promessa, você tem que ficar em cima dele, cobrando ele, porque ele falou e demora a cumprir, ele nem cumpre. Mas Deus não. Deus não precisa colocar Deus na parede, espremer Deus. Ô Senhor, você vai cumprir quantas promessas? Não precisa falar isso com Deus, não, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tá? Números 23, versículo 19. Promessa escrita em sua palavra. Vai acontecer um compromisso que Deus fez o quê? Assumiu. Promessas, ato ou efeito de prometer. Declaração que se anuncia a outrem ou a si mesmo uma ação futura ou intenção de dar, cumprir ou fazer ou dizer algo. É um acordo oral ou escrito, em que as partes se abrigam a cumprir o estabelecido. Tá? Promessas que já se cumpriram muitas no Velho Testamento. Algumas do Velho Testamento vão se cumprir ainda na nação de Israel. E promessas para a igreja no Novo Testamento.
vão se cumprir também, outras vão se cumprir futuro. Todas se cumprirão. Se tem uma coisa que Deus não deixa passar batido, ou em claro, ou despercebido, é aquilo que ele falou. Sabe por quê? Deus anota tudo, Deus guarda tudo e não se esquece jamais. Jamais. Tá? Então eu coloquei aqui, tem duas divisões, 1 e 2. Divisão 1, promessas materiais. Promessas materiais. Deixa uma referência em Mateus 6, versos 25 a 33 e Gênesis 13, 15. E a divisão 2 são promessas celestiais. Tá? Então nós temos promessas materiais e promessas celestiais. Suas promessas fazem parte da sua fidelidade. Descanse, porque ele é fiel. Ele não falha em cumprir. Não mente. Não mente. Quem não mente? Deus não mente. Deus, ele é o quê? Fiel para cumprir. Deixei referência em 1 João 2, 25, né? Promessa feita por Jesus. Josué 23, 14, Salmo 37, 16, Salmo 73, 25, Provérbio 3, 13, Hebreus 11, versículo 9, versículo 10, Mateus 6, 11, 1 Timóteo 4, verso 3 e 4. Deus nos abençoou com bênçãos espirituais, Efésios 1, versículo 3. Resumo: Deus não faz nada que não pode cumprir. Deus é fiel no trato, no compromisso que ele fez. Tá? Deus é fiel em tudo. Tópico 2 da lição, resumo, vai falar sobre a bondade de Deus, que é o próximo atributo comunicável de Deus, que é sua bondade. Lembrando que bondade também faz parte dos frutos do Espírito Santo, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante lá. E esse atributo comunicável vai aparecer lá. Vai aparecer lá esse atributo. A bondade de Deus é sua essência, faz parte do quê? Do seu caráter. Bondade, qualidade intrínseca que surge de dentro, né? Que vem do seu interior. Intrínseca é uma coisa que sai de dentro para fora. Então a bondade de Deus é de dentro para fora, ou seja, ela é intrínseca. Bondade é um atributo de Deus. Bondade, fruto do Espírito Santo. A bondade de Deus vem junto com a misericórdia. É um jeito dele se relacionar e se manifestar com o homem. Aí eu coloquei aqui, as 3 características da bondade de Deus. Ela é, primeiro, infinita. A bondade de Deus é infinita, ela não tem fim. A bondade do homem, ela é finita, ela tem limites, ela tem fim. A de Deus, não. Segundo, a bondade de Deus, ela é ilimitada, ela não tem limites. A do homem é limitada, o homem coloca limites para tudo. Deus não, é ilimitado. E a terceira, ela é abundante, ela nunca falta. Sua bondade é perfeita, faz parte da sua natureza. Tópico 2.1 da lição. Deus é bom o tempo todo. Aí o salmista Davi, no Salmo 34, versículo 8, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Como você pode provar que uma pessoa é boa? Observando as suas ações. Vendo as suas ações, você vai ver se a pessoa é boa ou não. Conhecendo a pessoa, lidando com a pessoa, você vai ver se a pessoa é boa ou não. Deus é bom. Não precisa colocar a bondade de Deus em questão ou em xeque, não, porque Deus, ele é bom mesmo. O tempo todo ele é bom. O homem, pode ser miserável, ruim, mas Deus, ele é bom o tempo todo. Deus é bom. Qual a durabilidade de sua bondade? O tempo todo. Nós, em relação à bondade, nós não somos bons o tempo todo, né? Mas Deus, sim, é bom. Um jovem rico, uma vez interpelou Jesus: bom mestre, o que farei
para herdar a vida eterna. Que bem farei para herdar a vida eterna. Jesus logo de cara já deu uma repreensão dele. Bom não, bom não. Só tem uma pessoa que é bom. Deus, o meu Pai, é bom. Jesus, na forma humana, não quis se passar por bom, mas ele atribuiu ao Pai a bondade. Falou, não, bom só tem um, que é o Pai Celestial. Essa é uma referência que tem aí. Tá? É uma referência que tem aí. Eu coloquei aí no tópico aí. Como o homem vai conhecer a bondade de Deus? Provando, vendo as ações de sua bondade. Bondade está relacionada ao seu atributo comunicável que Deus compartilha com o homem. Temos que aprender a ser bondoso igual a Deus. Bondade, fruto do Espírito Santo. Bondade faz parte da sua natureza, essência de Deus. Não há possibilidade de Deus ser mal. Você está achando que há possibilidade de Deus ser mal, ruim? Não. Não, porque Ele é bom o tempo todo. Deus é bom em si mesmo. Jesus falou da bondade do Pai. Deus é bom em toda a sua plenitude. A diferença da bondade do homem. A bondade do homem é mutável, volúvel e limitada. Lembra que eu falei lá atrás? Dessas três características da fidelidade? Então, dentro também da bondade aparecem essas três características do homem. É mutável, porque ele muda muito. É volúvel, porque constantemente está oscilando. E ela é limitada. A bondade de Deus é ilimitada, imutável e infinita. Frase: gratidão é reconhecer a bondade de Deus em cada detalhe da sua vida. Isso é bondade. A bondade de Deus é infinita. Ela move o mundo para fazer seus filhos felizes. A bondade de Deus é eterna e abundante. Prova da bondade divina e veja a mudança na sua vida. Prove a bondade divina e veja a mudança em sua vida. Tópico 2.2. A bondade de Deus se manifesta em quem? Em Jesus. Então, através de Jesus também, nós vemos aí a bondade de Deus. Nós vemos aí a bondade de Deus através de Jesus. A bondade de Deus através de Jesus. A bondade de Jesus, vemos um ato da bondade de Deus. Não tem como explicar a bondade de Deus. Por quê? Porque ela vai além de qualquer atitude que nós já vimos e conhecemos. Não tem como ser provado. Sua atitude de bondade o fez amar o mundo ou as pessoas de tal maneira. Foi sua maior expressão, ato de amor e bondade. Tem como você medir a bondade de Deus? Não. A maior expressão do ato da bondade de Deus está exatamente quando ele enviou Jesus, que é o tema central, o textual da Bíblia, que é João 3,16. A maior prova do seu amor, da sua bondade está ali. Paulo fala isso em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. A maior prova está ali. Sua bondade trouxe para nós. O que ela trouxe para nós? Paz, alegria, esperança, justiça e amor. Então, sua bondade trouxe 5 coisas para nós. Sua bondade também nos resgatou. No seu amor temos um ato de bondade para sempre. Sua bondade trouxe também, mas 3 coisas que a sua bondade trouxe: graça, misericórdia e amor. Tópico 2.3. A bondade de Deus se manifesta através de onde? Do seu socorro, ou pelo seu socorro. Seu ato de bondade por nós. Socorro. Quando passamos por aflições, tribulações, Ele nos livra. Livra. Ele nos livra, não tira. Você vai permanecer. Ele apenas te dá livramento. Sua bondade está em toda a Bíblia Sagrada. Sua bondade trouxe livramento na vida de muitos personagens bíblicos do passado, trouxe também para nós, nos dias de hoje, também. Muito livramento. Sua bondade provém o necessário. Deus continua bom, mesmo nós errando, pecando, sua bondade não falha. Oh, glória! Sua bondade não o quê? Ela não falha.
Mateus 19, versículo 16, 30. Aí eu vou falar do jovem rico lá, né? Eu falei lá a referência do jovem rico. Lucas 10, 25 a 37 também vai falar do jovem rico que chamou Jesus de bom. Não há mérito algum em nós para merecer a bondade de Deus. Agora, cá entre nós, face a face, você merecia a bondade de Deus? Eu acho que não. Eu merecia a bondade de Deus? Agora eu vou falar de uma forma geral, o plural. Nós merecíamos a bondade de Deus? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Mas Deus, ele é bom. Ele usa de misericórdia, de graça, mesmo o homem não sendo nada, Deus usa de bondade com ele. A bondade de Deus por nós é gratuita. Ele não cobra nada para ser bondoso conosco. Deus provou o seu amor por nós. A bondade de Deus é eterna. É eterna. Sua bondade vai durar para sempre. Porque ela é eterna, infinita, ilimitada e abundante. Tópico 3 da lição, que é o último tópico, vai falar sobre a veracidade de Deus. O que é veracidade? Atributo ou qualidade do que é verdadeiro, que corresponde à verdade. Se tem uma coisa que Deus faz, é falar a verdade. Números 23, 19, João 17, João capítulo 8, versículo 32, 36. Então, se tem uma coisa que Deus usa e vai usar sempre para com o homem é veracidade, ou seja, verdade. Deus, ele é um ser verdadeiro. Deus é um ser verdadeiro. Paulo vai dizer isso aí no livro de Romanos, tá? Em Romanos, Paulo vai dizer que seja Deus verdadeiro e todo homem, não livrou a cara de ninguém, todo homem achado mentiroso. Está escrito na Bíblia, Romanos, tá? Está escrito em Romanos. Aleluia. Então o que eu estou falando aqui na lição da escola dominical, não estou contando nenhuma história, não estou falando a realidade, porque é Bíblia. Está escrito. Seja Deus verdadeiro e todo homem achado mentiroso. Então Deus ele é veraz. Veracidade também é a capacidade de ser verdadeiro ou dizer a verdade. A veracidade de Deus é confiável. Deus é um ser confiável. Você pode confiar em Deus. Em Deus você pode confiar. Deus em toda a sua totalidade é verdadeiro. Salmo 31, 5, João 3, 33, João 14, 6, João 16, 13, João 17, 3, 1 João 5, 6 e Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Versículo 11. A verdade de Deus é revelada na criação. Até na criação Deus revelou a sua verdade. Está lá, né? Deus só fala a verdade. Deixei referência em Salmo 25, 5, Efésios 4, 15. O que é a verdade? O que é a verdade para você, telespectador, que vai ouvir essa lição? É tudo aquilo que é sincero. Tudo aquilo que é verdadeiro. Verdade é a ausência da mentira. Aleluia. A veracidade de Deus também é a sua perfeição. Ela é imutável. Deus jamais muda a sua verdade ou veracidade. Ela é imutável. Deus é veraz, ou seja, perfeito em suas qualidades. Aleluia. Tópico 3.1 da lição. A verdade de Deus é o Senhor, é a própria verdade. Tópico 3.1. O Senhor é a própria verdade. Jeremias declara isso aí, né? Dizendo que Deus é a própria verdade. Jeremias fala isso aí também, né? Que Deus é a essência da verdade. Dentro da veracidade de Deus, ou seja, o caráter de Deus é inteiro, sem erros, sem falhas, inalterável. A veracidade de Deus, que faz parte do seu caráter, da sua verdade, é inteiro, sem erros, sem falhas e é inalterável. Ele falou lá com Moisés, lá atrás, lembra? No capítulo 3 de Êxodo, eu sou o que sou.
O único que pode dizer eu sou o que sou é Deus. Um dos grandes pensadores falou assim, ó, eu sei que nada sei. Ele considerou que abaixo de Deus ninguém é nada. Só Deus pode dizer eu sou o que sou, mas ninguém pode tomar esse título. Deus é veraz, só age dentro da verdade, nunca fora dela. Deus jamais usa de falsidade e engano, jamais. Jamais Deus usa de falsidade e engano. Verdade é a sua marca, verdade é o seu escudo, verdade é a sua bandeira, verdade é a sua essência, verdade é a marca do seu caráter. Mentira não faz parte dele em relação à promessa, também ele usa de verdade. Tópico 3.2, a verdade de Deus nunca mudou e nunca mudará. Fique tranquilo que Deus jamais muda a sua verdade. E a terceira, que é a 3.3, depois eu deixo o resumo aqui no rodapé, no complemento da parte 3.2 e 3.3. A 3.3, que é a última, ele vai dizer que a veracidade e a fidelidade de Deus são inseparáveis, ou seja, a verdade de Deus e a fidelidade de Deus andam juntas. O que tem que andar juntas na vida do ser humano? Verdade e fidelidade tem que andar juntos na vida do ser humano. Portanto, foi o complemento, o resumo da lição de número 9. Que Deus abençoe a todos, em o santo nome de Jesus. Aleluia. Não se esqueça, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no meu canal. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.